Oi turminha, tudo bem? Primeiramente quero pedir desculpa pelo ocorrido hoje nas aulas ao vivo, né? Às vezes a tecnologia nos deixa na mão, mas não vamos ficar sem a nossa aula, tá? Então a Pro tá gravando as duas aulas de português, tá? Então a gente vai começar com a parte 1 e depois tem o vídeo da parte 2. Vamos lá então? Aula de português. Caderno 2. Então aqui, ó, capítulo 1, nós vamos falar de uma coisa muito bacana, brinquedos companheiros. A gente sempre tem aquele brinquedo que a gente mais gosta, né? O brinquedo preferido. E aqui, ó, nós temos o quarto da Fernanda, né? A Fernanda tem vários brinquedos, olha ali, ela tem o coelhinho de pelúcia, boneca, globo terrestre e tem até um poema ali, ó, As Bonecas de Fernanda. Vamos ler? Fernanda tem duas bonecas. Uma linda de se ver, a outra, coitadinha, é feinha de doer. A bonita se chama Teresa, tem olhos grandes, olhos azulados, usa vestido de seda clarinho com botõezinhos dourados. A feia não tem nome, nem mesmo um apelido. O vestido que usa é velho, rasgado e encardido. Encardido quer dizer sujo. Mas na hora de brincar, veja só o que acontece. A Fernanda pega a feia e a bonita se esquece. Então, qual é o brinquedo preferido da Fernanda? Não é a boneca bonita, é a boneca feinha, né? E às vezes a gente tem aquele brinquedo velhinho, que a mamãe fala, vamos doar, nossa, já tá rasgado, né? Aí você fala, não, esse daqui eu não dou, né? E é bem assim. Olha só, nós vamos agora conhecer uma história, é um pouquinho longa, é a história do Soldadinho de Chumbo. Eu não sei se vocês já viram o desenho, o filme, é uma história muito bonita. Então a gente vai ler, aí a gente vai fazer um exercício que tem aqui, tá bom? Então prestem atenção. Então vamos à leitura, acompanhem aí, tá bom? O Soldadinho de Chumbo. O menino ganhou de presente de aniversário uma caixa de papelão com 25 soldadinhos de chumbo, todos iguaizinhos. Um deles era a perneta, pois durante a fabricação havia faltado chumbo para terminar a outra perna. Mas o soldadinho perneta logo aprendeu a ficar em pé sobre aquela única perna e não fazia feio ao lado dos irmãos. O menino colocou os soldadinhos no quarto, enfileirados. O que é enfileirados? Um atrás do outro, né? Sobre uma mesa, ao lado dos outros brinquedos. Naquele quarto havia muitos outros brinquedos, mas o mais belo era uma bailarina que estava em pé na porta de um castelo. Seu lindo rosto era emoldurado por longos cabelos negros presos por uma tiara enfeitada, com uma pequenina pedra azul. Aquela atraente bailarina mantinha os braços erguidos sobre a cabeça e uma das pernas tão dobrada para trás que acabava escondida pela saia de tule. O soldadinho olhou longamente e pensou que aquela jovem tão linda tivesse uma perna só, assim como ele. Então, como ela ficava com a perninha dobrada, ele não tinha visão, ele achou que ela também tinha apenas uma perninha. À noite, antes de deitar, o menino guardou os soldadinhos, mas não percebeu que aquele de uma perna só caíra atrás da caixa. À meia-noite, todos os brinquedos animaram-se e começaram a aprontar uma enorme bagunça. Parece o desenho do Toy Story, lembra? Somente o soldadinho de uma perna só e a bailarina não saíram do lugar. O soldadinho não conseguia parar de olhar aquela maravilhosa jovem. Queria conhecê-la para ficarem amigos. Estava começando a se apaixonar. Na manhã seguinte, o menino tirou os soldadinhos de chumbo da caixa, recolheu aquele de uma perna só caído atrás da caixa e os arrumou perto da janela. De repente,
um vento muito forte soprou, e o soldadinho perneta caiu de cabeça na rua. O menino foi logo procurar o soldadinho, mas não o encontrou. Aí aqui, ó, nós temos uma palavrinha grifada, tiara. Todo mundo sabe o que é tiara? Esse arquinho de cabeça, né, que a gente põe com lacinho, com flores, tá bom? Aqui, antes da gente ir para a próxima página e continuar a história, né, atenção para os próximos capítulos, vocês lembram quando a gente faz parágrafo lá na clássica, quando nós estamos escrevendo? Então, parágrafo é cada pedacinho do texto, né? Então, é cada ideia. Então, eu tenho uma ideia, ponto final. Vou começar uma outra ideia, eu vou para outra linha, então é um outro parágrafo. Então, aqui, quantos parágrafos tem? Vocês vão pegar o lápis grafite e vão fazer junto com a Pro. Então, o primeiro parágrafo, ele começa um menino e vai até a palavra irmãos. Então, ó, este é o parágrafo número 1. Aí, tem ponto final, começa uma outra frase. O menino colocou um parágrafo maior, vai até ele. Então, este daqui é o parágrafo número 2. Aí ele continua a história com uma outra ideia, né? Então, vem uma outra ideia dentro da história. Então, ele começa assim: à noite, antes de dormir, é um outro parágrafo. Então, é o parágrafo número 3. Então, podem fazer aí. Então, até aqui nós temos 3 parágrafos. Muito bem. Página 5. Vou continuar a história, tá bom? É uma história longa, né? Algum tempo depois, caiu uma forte chuva. Vocês lembram que o soldadinho caiu para fora lá da janela, hein? Então, vamos lá. Algum tempo depois, caiu uma forte chuva, um verdadeiro temporal. Quando a tempestade foi cessando, o que é cessando? Foi acalmando, foi parando, né? O céu limpando um pouco, chegaram 2 meninos que estavam se divertindo na chuva. Olhe, um soldadinho, disse um deles. Vamos colocá-lo em um barco de papel? Perguntou o outro. E assim fizeram. Com uma folha de jornal, construíram um barquinho e colocaram o soldadinho para navegar na enxurrada. Na enxurrada, aquela quantidade de água que vem assim próximo da calçada. O soldadinho de chumbo procurava manter o equilíbrio para não cair, né? Enquanto o barquinho flutuava na água lamacenta, porque a água de chuva misturou com barro, então ela estava cheia de lama, né? De repente, o barquinho jogado num bueiro, bueiro é aqueles buraquinhos que tem que jorrar água para não encher as ruas, né? E continuou o seu caminho, agora subterrâneo. O que é subterrâneo? Por baixo da terra, ou seja, por baixo da rua. Numa imensa escuridão, o coração e o pensamento do soldadinho estavam voltados, sabe para quê? Para a linda bailarina, que imaginava talvez nunca mais poderia ver. Então ele estava num sufoco, mas ele estava com o pensamento na bailarina. Mais adiante, a água do esgoto chegara a um rio. Então a água do esgoto acabou caindo num rio, né? As águas agitadas fizeram o frágil barquinho virar. E rapidamente o soldadinho de chumbo afundou. Mal tinha chegado ao fundo, apareceu um enorme peixe que, abrindo a boca, uau, engoliu. O soldadinho se achava novamente numa imensa escuridão, agora no estômago do peixe. Nada podia fazer, então lembrava-se da bailarina amada. O que está fazendo a linda bailarina? Ele ficava pensando, né? Será que ela ainda se lembra de mim? Pensou com tristeza o soldadinho. Muito tempo se passou, até que num determinado momento a escuridão repentinamente desapareceu. De repente desapareceu a escuridão. O peixe havia sido fisgado. O que é fisgado? Ele tinha sido pescado. Olha que legal. Por um pescador e levado para o mercado e vendido para uma senhora, justamente a mãe daquele menino que ganhou a caixa dos soldadinhos. Ela estava lá na cozinha limpando o peixe quando encontrou dentro dele o soldadinho. Ficou surpresa, entregou o brinquedo ao filho.
O soldadinho foi colocado sobre a mesma mesa onde estava antes de voar pela janela. Mas que sorte, hein? De lá, ele avistou quem? Isso, a bailarina, a mais bela do que nunca. Ele olhou para a bailarina ainda mais apaixonado, e ela olhou para ele, mas não trocaram nem palavra alguma. O garotinho brincava no quarto, quando de repente, sem nenhum motivo, agarrou o soldadinho de chumbo e o atirou na lareira acesa. Lareira é aquela parte assim que coloca a lenha para deixar a casa quente, né? O soldadinho sentiu-se um forte calor, estava quente, ele caiu no fogo. Triste, ele lançou seu último olhar à bailarina e sentiu-se o seu coração de chumbo começou a derreter. O chumbo, quando você coloca em algo quente, ele derrete, né? Naquele momento, uma forte rajada de vento fez voar a bailarina diretamente para a lareira, bem junto ao soldadinho. A bailarina que estava lá na posição dela, veio um vento e zoom, acabou levando ela também para a lareira, né? E entre as chamas, ela desapareceu. O soldadinho também se dissolveu completamente. Ai, que triste, né, gente? Nossa, os dois, né? Um foi para a lareira porque foi jogado, o outro pelo vento, né? Depois ainda falta uma partezinha. Então aqui também nós temos o que? Os parágrafos, que é cada pedacinho. Então vamos ver quantos nós temos. Então na página anterior nós tínhamos 3. Continuando o primeiro. Algum tempo até ver parágrafo número 4. Mais adiante até ao filho, parágrafo número 5. E o último parágrafo é da tristeza, né, gente? O soldadinho foi colocado até completamente, que é a última palavrinha lá do final, ó. Ele teve a sorte de ficar na boca do peixe, que foi parar de novo na casa do menino, mas não teve a sorte novamente, né? Vamos ver o que aconteceu? Será que essa história termina feliz ou triste? Ou emocionante? Vamos ver então. No dia seguinte, que tristeza! Entre as cinzas da lareira havia um pequenino coração de chumbo. Porque, olha só, quando ele queimou, né, o chumbo dele formou um coração. Era tudo o que restava do soldadinho. Ele fora fiel até o seu último instante ao seu grande amor. Da pequena bailarina só restou uma minúscula pedra azul da sua tiara. Lembra a tiara? Ela tinha uma pedrinha azul, que antes brilhava ao longo dos seus cabelos negros. Em algum lugar eles viveram juntos para sempre. Triste a história, né? E esse aqui é o último parágrafo. É o parágrafo número 7. Então, quem escreveu essa história? Olha que nome difícil. Christian Andersen Hans. Só que quando a gente vai escrever quem escreveu a história em um livro, a gente coloca primeiro o sobrenome, tá bom? E onde eles pegaram? Eles pegaram nesse site aí da editora Riedel, né? Soldadinho de chumbo. Então vamos responder agora? Então vamos lá. Qual é o título da história, né? Qual é o título, o nome dessa história? Então olha lá. Qual é o título da história que você acabou de ler? O Soldadinho de Chumbo. Quem escreveu essa história? É aquele nome difícil, então, ó, copiando bem devagar, ó. Hans Christian Andersen. Não era o sobrenome dele não, gente, era Hans mesmo. O sobrenome era Andersen. O conto inicia narrando o que acontecia na casa de um menino, na calçada ou numa loja de brinquedo? Onde que aconteceu? Onde começou a história? Isso mesmo, na casa de um menino.
Ninho. Muito bem. Aí lembra que a gente enumerou todos os parágrafos? Então na primeira tinha 3, no segundo tinha 3 e o último aqui. Então quantos parágrafos, né? Na próxima folha, página 7. Então enumere os parágrafos, a gente já fez, né? E responda, quantos parágrafos há no texto? No texto tem 7 parágrafos. Número 5. Qual é a personagem principal da história? É um rei? É um soldadinho de chumbo ou é um pirata? Isso, um pirata. Muito bem. Pirata não, um soldadinho de chumbo, né, gente? A Pro olhou o pirata e fez o X no soldadinho de chumbo. Então, a personagem principal da história é o soldadinho de chumbo. Que outros personagens também aparecem na história? Então, vamos lá. Nós temos a bailarina, nós temos o menino, que é o primeiro da casa, tá bom? Que ganhou o soldadinho. Nós temos os meninos, aqueles que fizeram o barquinho de papel. Então, na verdade, na história aparecem 3 meninos, tá bom? E nós temos o pescador. Agora, a número 7 é uma resposta pessoal. Então, você queria inventar. Então, qual nome você daria para o soldadinho? Então, você vai escrever soldadinho e o nome dele. O nome é você que vai inventar. E qual nome você daria para a bailarina? Tudo bem até aí? Conseguiram? Então, vamos lá. Próxima página. Página 8. Leia as perguntas e marque a alternativa correta. Então, vamos lá. Quem derrubou o soldadinho pela janela? Foi o menino, o vento ou a cozinheira? Isso, o vento. Como o soldadinho chegou ao rio? O soldadinho chegou lá no rio, de barco, de cavalo ou de carro? De barco, isso mesmo, porque na história não apareceu nenhum cavalo, né, gente? Letra C. Como era o barco que transportou o soldadinho? Era um barco de madeira ali, ó, esses aí, né? Um pouco mais moderno. Esses tem de madeira e também esses mais modernos de metal, né? Ferro, né? Assim. Era o barco de papel, que é esse do meio, ou era uma canoa? Isso, um barquinho de papel. Aí vem aquela parte triste da história, né? Então eles
foram jogados na lareira. No outro dia, o que foi encontrado, né, na lareira? Um coração de chumbo e uma saia de renda, uma pedra azul e um fuzil. Fuzil é aquele revólver que os soldados usam assim comprido, sabe? Ou foi encontrado um coração de chumbo e uma pedra azul? O que foi encontrado na lareira? Muito bem, um coração de chumbo e uma pedra azul. O nome da história é O Soldadinho de Chumbo, não é? Agora, se você escrevesse aquela história, qual é o outro título que você daria para essa história? Qual outro nome você daria para essa história? Então, aqui é a resposta pessoal. Você vai escrever qual é o título que você escolheria. Então, o soldadinho apaixonado, soldadinha bailarina. Não sei, cada um vai escolher o seu título. O que aconteceu com o soldadinho quando ele viu a bailarina pela primeira vez? Complete as lacunas. Lacunas são os espaços, tá bom? De acordo com o texto. Então, vamos lá. O soldadinho viu a bailarina. E logo se apaixonou. Achando que aquela jovem era tão linda, também porque tinha apenas uma perna. Tudo bem até aí, turminha? Fácil, né? Então agora nós vamos parar, descansar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta com a aula parte 2, tá bom? Tchau, um beijo!